Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você já leu o Novo Testamento, com certeza se deparou com o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Afinal, o que isso significa? É notório que nos nossos dias, no meio evangélico cristão, criou-se uma certa ojeriza, aversão ao estudo teológico. E essa aversão ela é fomentada justamente por este versículo. Vamos dar uma olhada ao que ele diz. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Alguns entendem que aqui há uma dicotomia entre conhecimento doutrinário e uma vida de piedade. Todavia, isso contrasta completamente com aquilo que o apóstolo Paulo, que foi aquele que escreveu esses versos, ele diz em outro ponto das Sagradas Escrituras. Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Portanto, fica claro que o texto não demonstra que em 2 Coríntios 3 o apóstolo Paulo esteja rejeitando o estudo racional das Escrituras Sagradas. Na verdade, a problemática hermenêutica está na palavra letra, pois muitos sentidos podem ser atribuídos a ela. Porém, existe uma regra muito básica de interpretação bíblica que diz que nós devemos observar o sentido que aquele termo tem no texto de acordo com o seu contexto. Então, quando recorremos a toda a perícope do capítulo 3 e analisamos o seu contexto imediato, então o entendimento nos é aclarado. Em 2 Coríntios 3, a partir do verso 1, diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por isso que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Veja que, analisando melhor esse contexto, no versículo 3, o apóstolo Paulo fala sobre tábuas de pedra, uma referência clara a um episódio muito específico da história do povo de Israel. O recebimento do Decálogo através da vida de Moisés lá no Monte Sinai. Os 10 mandamentos escritos naquela pedra representavam toda a lei de Deus, os mais de 613 mandamentos. E a lei mosaica dada por Deus no Monte Sinai fez parte do cotidiano e do relacionamento daquela gente com Deus por um longo período, pelo menos até a chegada de Jesus Cristo. Com o advento do Messias, o povo de Deus vive agora sob a égide de uma nova aliança, um novo concerto, um novo testamento, a era da graça. Então, o apóstolo Paulo vai dizer lá no verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Veja que uma nova aliança agora é instaurada. Aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de ministério do Espírito. Em contraste, ele vai denominar a antiga aliança de ministério da morte. Ora, quem olhava para a lei mosaica sabia que seria impossível cumpri-la em sua totalidade, dado o seu caráter extremamente rigoroso.
e isso acabava levando-o para a condenação. Note que o apóstolo Paulo, ele disse que esse ministério ele tinha sido escrito com letras em pedras. Portanto, o significado do termo letra aqui nada tem a ver com escrita, com estudo, com anotações, nada disso. Aqui, o significado de letra é lei. E a lei ela tinha um aspecto transitório. A lei tinha um propósito de avultar o pecado. Ela tinha um sentido implícito de maldição. E ela era incapaz de justificar o homem perante Deus. Sendo assim, o apóstolo Paulo conclui a sua audiência lá no verso 8, dizendo que agora estava sendo estabelecido uma nova aliança, aquilo que ele vai chamar de ministério do Espírito. Em Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o homem estava sendo justificado dos seus pecados perante o seu Criador. Diante então desta pequena análise hermenêutica, nós chegamos à conclusão de que o texto absolutamente nada tem a ver com algum tipo de recomendação em que se evitasse o estudo teológico. O objetivo do apóstolo Paulo com esse texto, na verdade, é contrastar a insuficiência e a ineficiência da antiga aliança com a supremacia e a suficiência deste novo pacto, deste novo concerto, o ministério do Espírito, que nos é derramado através da graça na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu espero que essa pequena explicação tenha te jogado um pouquinho de luz ao texto e tenha aclarado as suas ideias acerca dele. E agora eu quero te pedir uma gentileza. Se você está chegando agora, conhecendo o nosso canal, pense em se inscrever e se você puder também ativar o sininho, pois assim você vai receber as nossas notificações quando nós colocarmos algum conteúdo novo no nosso canal. E se você puder ir um pouquinho mais além, eu vou ficar muito grato. Curtir esse vídeo, deixar a sua contribuição aí nos comentários e também compartilhar com seus amigos e com seus familiares. E por hoje é isso, pessoal. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e um forte abraço.